Olá, tudo bem? Aqui é a Thalita do Conversas para a Vida. E hoje a gente vai falar um pouco nas nossas conversas, essas conversas diárias. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre consequências. Que palavra é essa, né? Eu falo que consequência é a lei mais certa da vida. E que a gente aprende desde pequeno, desde bem cedo, a gente aprende o que é consequência, sem precisar estar com um dicionário nas mãos, antes mesmo da gente aprender a ler. A gente aprende o que é consequência quando a mãe da gente fala assim: não sai correndo, e a gente sai correndo, cai e rala o joelho. E aí vem a dor. Ali, naquele momento, a gente aprende de imediato, sem precisar de grandes explicações, o que é a consequência. E esse aprendizado deveria nos guiar por toda a nossa vida, mas não é isso que acontece, né? Pode parecer estranho falar isso, mas não é. Parece que a gente não aprendeu. Aquela primeira vez que a gente caiu, ralou o joelho, doeu, e a mãe ainda, né, nos repreendeu porque ela falou: eu falei com você para não correr. Parece que ali a gente tinha aprendido a lição de maneira muito rápida e eficaz. Mas o que a gente vê, na verdade, é que a gente não aprendeu o que é consequência. Porque em vários momentos da nossa vida, a gente pega se lamentando. Por que comigo? Por que isso tinha que acontecer agora? Por que eu estou passando por isso? Só que no calor da nossa emoção, a gente esquece de fazer uma análise rápida das nossas escolhas. As nossas escolhas anteriores, porque se a gente fizesse e rápido, sem precisar de se deter muito, a gente entenderia por que eu estou passando por essa situação, por que agora, por que comigo. A gente veria, na maioria das vezes, que as nossas atitudes estão nos levando àquela situação. E não é fácil a gente fazer essa análise fria e racional, porque não é fácil assumir que eu tive responsabilidade, eu tenho responsabilidade sobre o meu estado atual. Muitas das vezes, todos nós fazemos isso. A gente diz assim: ah, mas eu não tenho sorte. Ah, o fulano tem mais sorte do que eu. Ah, mas o fulano nasceu rico. Ah, mas todo mundo teve mais oportunidades do que eu. Só que não é essa a realidade, nós sabemos dela, né? A realidade é que quando fazemos nossas escolhas, nós já estamos assumindo as consequências, que nem sempre são boas. Uma frase que eu gosto muito dela, vocês já devem ter ouvido, que fala assim: somos eternamente livres para fazer nossas escolhas, mas seremos para sempre escravos das consequências. Essa é a realidade. Então a gente tem que saber que quando eu faço uma escolha, eu estou assumindo uma consequência e estou abrindo mão de outras possibilidades. Isso tem que estar muito claro na cabeça da gente. Vou repetir. Quando eu faço uma escolha, eu estou assumindo uma consequência e abrindo mão de outras possibilidades. Por exemplo, quando eu faço uma escolha por me alimentar por alimentos industrializados, por alimentos muito gordurosos, por alimentos, né? O fast food, a comida rápida, gostosa, saborosa e gordurenta, né? A gente está abrindo mão do quê? A gente está abrindo mão de uma alimentação saudável, de frutas, verduras, legumes, de uma comida feita em casa. Mas a gente, né, nesse momento, quem faz essa opção por essa comida, talvez esteja pensando no sabor,
Então, tudo bem, você quis sentir essa explosão de sabor das comidas industrializadas, mas você tem que estar pronto para assumir as consequências, sem reclamar, porque você não fez uma opção pelo sabor e nesse momento não foi bom. Então, assuma as consequências. Quais são as possíveis consequências de uma alimentação desregrada ao longo da vida? A gente pode estar falando, por exemplo, de uma obesidade, de uma diabetes. E essas doenças podem tornar a vida de uma pessoa bastante complicada. Por exemplo, quem tem diabetes sabe que a vida fica limitada, bastante limitada. Mas não dá para ficar em cima da consequência dizendo assim, por que comigo? Por que agora? Não foi o universo que conspirou contra você. Você não é uma pessoa sem sorte, você é uma pessoa que fez escolhas há um tempo atrás e que precisa assumir com clareza que a escolha tem uma consequência e essa consequência é sua responsabilidade. Não é responsabilidade de ninguém, é somente sua. Então, precisamos deixar claro que se eu faço uma opção, eu estou abraçando uma consequência e abrindo mão de outras possibilidades. E que a gente precisa aprender a lidar com isso. A vida é simples. Se eu escolho, vai ter uma consequência. Se eu escolho uma coisa, eu estou abrindo mão de outra. E quando a consequência chegar, a gente também precisa ter uma postura madura. Não falar em culpa, mas falar em responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre o que está acontecendo comigo. Minhas atitudes há algum tempo me trouxeram até aqui e hoje eu vou ter que lidar com as consequências. O que eu posso fazer agora? Isso é uma atitude madura. E sim, essa atitude pode diminuir o peso da consequência. Porque vamos imaginar, essa mesma pessoa com diabetes, que passou alguns anos da vida se alimentando mal e agora tem que lidar com uma diabetes. O que ela pode fazer? Se revoltar? Não, ela assume a responsabilidade dos atos dela e vai procurar lidar com a diabetes, que veio para ficar, porque a gente sabe que é uma doença crônica, da melhor maneira possível. Aí sim, revendo sua alimentação, praticando atividades físicas, revendo posturas na vida e até ensinando, quem sabe, né? Uma escolha inadequada pode gerar aí um professor. Olha que coisa interessante que pode ser. Essa pessoa aprendeu que uma vida dedicada eternamente a saciar desejos pode ter uma consequência séria. E aí ela ensina para as outras pessoas: olha, se você fizer isso, você pode chegar a esse ponto que eu cheguei. Quem sabe você não faz escolhas melhores. Então, gente, quando a gente pensar em escolhas, pense em consequências. Quando vocês pensarem em fazer uma opção por algo, pensem que essa opção tem um custo, que pode ser bom ou pode não ser tão bom assim. Quando eu faço a opção por fazer uma atividade física diária, o que eu estou optando? Lá na frente na minha vida, eu vou ter uma velhice ativa, produtiva. Né? Nem sempre é bom sair da cama ou da cadeira e ir lá fazer atividade diária que cansa, né? Às vezes a cama, a cadeira é mais sedutora do que a atividade física. Sim, mas eu estou abrindo mão de um prazer momentâneo para mim ter uma vida longa e saudável. Então é importante que a gente lembre na vida que nós não estamos aqui única e exclusivamente para satisfazer nossos prazeres imediatos, que às vezes podem ser traiçoeiros. Nós estamos aqui para evoluir como seres humanos. E a evolução envolve conhecimento e responsabilidade. Porque as consequências sempre virão. E elas serão na exata medida
daquilo que a gente fez. Então hoje eu queria que vocês pensassem sobre essa palavra, consequências, e pensassem assim: se a minha vida hoje não está de acordo com o que eu imaginei, sim, eu tenho responsabilidade nisso. Mas sim, eu também posso mudar a partir daqui. Não voltar atrás. Não, isso a gente não pode. Mas a gente pode fazer melhor a partir de agora. A gente não precisa continuar repetindo velhos erros. Então vamos mudar e vamos entender que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Gente, obrigado. E eu vou pedir para vocês curtirem e se inscreverem no canal. Que aí a gente pode levar essas nossas mensagens para mais pessoas e ajudar essas pessoas quando elas forem fazer as escolhas delas. Obrigado e até a nossa próxima conversa.